Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou o professor Marcos Vinícius e cofundador do Mundo Revalida e estamos hoje aqui com o Juan Pablo Murillo. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos hoje aqui mais um Pode Revalidar, um podcast que realmente venha trazer informação interessante e, além disso, como organizar um pouquinho o teu cronograma para conseguir estudar já perto da prova. E para falar sobre o ponto importante sobre hoje dessa reta final, não poderia ser diferente senão convidar a nossa coordenadora Pia Simone Zambrano. E aí, pessoal, mais um episódio aí do Pode Revalidar. Faz um tempinho que eu não participava, mas agora nessa reta final acho que é fundamental a gente trazer algumas informações para os candidatos. Tem bastante gente que vai se inscrever nessa prova, né? A gente tem visto o panorama aí no geral, então é hora da gente organizar os estudos e ir com tudo aí para essa prova de março. Então, para quem não viu o nosso último episódio, vale a pena conferir aí. Se você está no Spotify, está no YouTube, a gente explicou sobre a saída do edital, tinha acabado de sair o edital e a gente explicou ponto a ponto. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a sua preparação nessa reta final. O que você vai fazer agora nesses próximos um pouco menos de 60 dias até o dia da prova. Show? Então, começou também, para quem não está sabendo, acabou de começar o nosso curso MR Revoluções, o curso que realmente te prepara de maneira intensiva, mas ao mesmo tempo completa para essa reta final. Combinado, gente? Então, se você não está inscrito, ainda dá tempo. Acabou de começar. Tem tarefa diária para você evitar essa procrastinação, porque você tem que dar o seu 110% nessa reta final. Fala um pouco sobre o MR Revolução aí, Pia. Bom, gente, o MR Revolução é exatamente uma revolução aí nessa reta final para a preparação da prova do Revalida INEP, e eu acho que é o que todos estavam buscando, né? Algo baseado aí nas necessidades que todos nós tivemos algum dia durante a preparação para um concurso. Então, basicamente, ele te dá aí o que você tem que fazer de segunda a domingo, né? Quais são suas atividades, suas metas diárias e a atividade mínima que você deve realizar. Isso tudo não por meio... Obviamente que a inteligência artificial vai ajudar vocês no nosso banco de questões, mas cada atividade, cada aula foi escolhida de maneira específica pelo professor da grande área, então pelo especialista da grande área. Então, vou te dar um exemplo. Hoje é dia 24, né? Hoje é quarta-feira. As metas, né, de hoje seriam clínica médica, você assistir aí 2 aulas escolhidas pelo professor André, especialista em nefrologia, e escolhidas por ele para começar a clínica médica, e uma aula focada na prova discursiva, também escolhida por ele. Além disso, um simulado obrigatório de 20 questões de clínica médica. E assim por diante. Essa é a meta de hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro. E isso vai se estender aí por várias semanas até o dia da prova. Então é mais ou menos essa sequência que os alunos têm que fazer. A gente percebe que não é uma meta ou às vezes assim, alguma coisa muito pesada para eles, né? Eu acredito que essa é uma meta plausível realizar. Não é uma que a gente pede, faz 30 aulas num dia, né? Uma coisa absurda. É uma coisa mais direta, que serve nessa reta final, mas a gente também tem que frisar que isso é o mínimo que a gente pede para eles fazerem. Exato. Né? Tem um banco de questões aí com mais de 2.000 questões comentadas e que vai fazer toda a diferença aí também nessa reta final. Então, basicamente, a gente organiza a vida do Revalidando nessa etapa final, de segunda a domingo. Vocês vão ter vários simulados totalmente formulados para a prova de vocês aos domingos. Então, um simulado idêntico ao da prova, com 100 questões objetivas, 5 questões discursivas, já começando nesse domingo agora, dia 28 de janeiro. Ótimo, perfeito. Acho que foram mais do que completos. A ideia é essa do MR Revoluções, é que tem atividade diária e ali pelo menos o mínimo, que é fácil de você consumir, fácil de você matar, mas que no final vai dar uma grande quantidade de informação, uma enxurrada de conteúdo que você vai ter absorvido com pequenas doses diárias. Show de bola, gente? Então, virando um pouco a página, falando um pouco da preparação de modo geral nessa reta final e vem de encontro com o que a gente acredita que está dentro do Premonições. Então,
Por que é desenhado dessa forma, né? Porque você tem que consumir conteúdo para a prova objetiva e também para a prova discursiva, né, Pia? Sim, e eu acho que e tem que ser um produto responsável, que eu acho que é o mais importante de tudo. Não adianta a gente fazer uma mentoria por fazer, pegar vários temas e achar que o aluno vai ficar contente com isso. A gente deve ser responsável em escolher aqueles temas que têm a maior probabilidade de estarem na prova. E é exatamente isso que a gente faz no MR Revoluções. Isso daí é um ponto importante, né, Pia? Muita gente, às vezes, quer começar um curso, quer fazer alguma coisa e quer que tenha milhares de aulas, centenas de questões e que você se sente protegido. Mas, na verdade, você está mais desprotegido, porque você não vai conseguir consumir tudo e você vai ficar inseguro e sem direcionamento. Exatamente. É tudo o que a gente não quer. A gente não quer nenhum aluno órfão. A gente quer um aluno que realmente tem um pai ali, um mentor, uma direção. Então, você tem que fazer esses temas que são os principais, fazer essas questões que são as principais. E, lógico, sobrou tempo, vamos fazer o extra. Exato. Mas é isso que a gente quer. Então, o importante agora é entender que não vai dar para estudar a medicina inteira e que vocês vão ter que focar no que mais cai. Isso, e não se deixar assustar, né? Porque eu acredito que muitos nessa etapa dizem, não, agora que falta tão pouco tempo para a prova, eu vou testar aí meus conhecimentos no dia, não vou me esforçar, não vou dar o meu máximo, vou me preparar para agosto. Eu acho que é o primeiro erro aí que todo mundo, que muita gente comete, que eu cometi na minha época também. Então, a gente tem que tentar o máximo, né? Tem que lutar até o fim e ainda mais se tem alguma forma de facilitar esse caminho aí até a aprovação. E um ponto importante, um detalhe que não sei se passou batido para vocês, porque que a ideia nem é ficar falando do MR Revoluções, mas a gente traz de insight porque essa é a recomendação. Então, primeiro ponto, é importante vocês selecionarem os temas principais dessa reta final. Saiba que agora, nas últimas semanas, você não vai conseguir estudar a medicina inteira. Então, primeiro, selecione os principais temas que vão cair na sua prova. Segundo ponto importante, você tem que dar valor para a prova discursiva. Então, para quem não percebeu, vai ter aula discursiva todos os dias do curso. Então, você vai consumir uma aula rápida e curta, mas que vai te explicar sobre o tema e principalmente sobre as técnicas de resolução de prova discursiva. Então, gente, é importante vocês se prepararem para a prova discursiva, com a gente ou sem a gente, tá certo? Terceiro ponto importante, que além dos estudos diários que você tem que estudar, baseado em questões, os temas mais prevalentes, estudar sobre prova discursiva pelo menos um pouquinho todos os dias, é o simulado. Então, vocês têm que praticar a prova. Não tem como o aluno chegar no dia da prova e falar que não fez o simulado, que não fez nenhum simulado, que nunca treinou, que não testou, que não sabe como que é a prova, ou que vai fazer as questões e não dá tempo. Isso daí é inadmissível. E para isso, o único remédio é simular todas as semanas. E para isso, o MR, de novo, a ideia não é falar, mas o MR é baseado no que a gente acredita, é o que a gente vem aprovando milhares de alunos nos últimos anos. Por quê? Precisa fazer simulado semanal. Então, com a gente ou sem a gente, faça o seu simulado semanal. Separe ali o domingo e faça suas questões objetivas de manhã e as discursivas à tarde. É isso mesmo, Vi. Eu acho que esse um ponto bem interessante que eu queria tocar aí é que essa MR, às vezes pode parecer que é um curso novo, mas na verdade é uma mentoria que a gente tinha antigamente, só que era um ticket muito alto. A gente fazia um grupo fechado de 10 pessoas no máximo e a gente dava um acompanhamento super de perto com eles e uma metodologia que a gente já testou e é comprovada de que dá certo. Só que antigamente era muito mais caro e a gente tomou a decisão de que a gente queria ajudar mais pessoas. Então, como você consegue chegar em mais pessoas? E a gente sabe que na época que você está nesse processo de revalidação, o dinheiro você não tem toda a quantidade de dinheiro. Então, a gente tomou essa decisão de, perfeito, vamos fazer uma coisa um pouco mais em grupo, um pouco mais de criar um estilo de comunidade e com isso a gente está conseguindo abordar mais pessoas, que esse era o nosso objetivo. E o legal de fazer em grupo é que um vai apoiando o outro, né? Então é interessante que cada um eles vão se apoiando, eles vão tirando suas dúvidas, a dúvida de um é a dúvida do outro também. No grupo de WhatsApp a gente sempre tá para lá dar o suporte também, então é importante ter essa sensação ali e de motivação. Então vai estar traçado a sua rotina diária e com os seus professores.
Outro ponto importante, que acho que vale a pena a gente ressaltar nessa reta final, é em relação à prova discursiva. Tem muita gente que fica ansioso e nervoso em relação à prova discursiva, e a gente também tem a solução, né, Juan? Em relação à prova discursiva, tem o Discursiva Master, que é um curso 100% focado na prova discursiva, né, Pia? Sim, eu acredito que ainda continua sendo único, né, no nosso meio, realmente formulado, que não é apenas um encontro de poucos minutos aí via Google Meet para dar uma orientação sobre prova discursiva. Realmente a gente mergulha na prova, a gente revisa os temas que já foram cobrados, até porque a prova do INEP acaba repetindo alguns temas, né? E isso é formidável. A gente lembra aí da edição que caiu novamente morte encefálica e poucos alunos conseguiram ir bem. Assim mesmo como na última prova caiu câncer de pâncreas, aí os nossos alunos estavam muito bem preparados para responder. Então é um curso que assim, você muda da água para o vinho, né? A sua preparação, ela vai para um patamar, assim, muito diferente dos demais, né? Que não treinam semanalmente aí a prova discursiva, ainda mais junto com os simulados semanais que a gente tem. Show! Então o Discursiva também tem um cronograma específico para você que está nessa reta final. Tá organizado ali como você vai consumir cada aula, como fazer o simulado, porque é importante. Para você que não se preparou ainda para a prova discursiva, você ter um intensivão agora vai fazer toda a diferença. Mas o cronograma não é que você vai estudar todos os dias, o dia inteiro, a prova discursiva. São pequenas doses diárias de prova discursiva que você vai chegar mais preparado do que nunca. Show de bola, gente? Perfeito. Eu acho que é perfeito. E essa Discursiva Master, como vocês bem falaram, é um diferencial que muitas das pessoas às vezes não percebem, né, a importância. Eu mesmo, né, eu estava praticamente indo na prova sem me preparar para a Discursiva Master, e aí sem me preparar para a Discursiva, e aí a Pia me abordou 2-3 semanas antes, falou: Juan, você não pode assim, se preparar para a Discursiva. E eu acho que assim, eu posso falar que esse foi meu diferencial para ele ter sido aprovado na prova do Revalido de primeira, né? Eu prestei de primeira. E eu acho que assim, se eu não tivesse escutado a Pia nessa época 3 semanas antes, às vezes ia e não ia passar, porque parece ser fácil a prova discursiva, mas na verdade tem muitos detalhes, é muita coisa precisa, e que a gente passa isso dentro do nosso curso, não só vamos te ensinar os temas, e sim como você tem que responder. Porque às vezes você pode manejar muito bem um tema, mas você não sabe como o INEP gosta de cobrar esse tema. Então, assim, esse curso se encaixa, como o Vinícius falou, é um curso bem direto e se encaixa para todos, né? Para quem já está fazendo qualquer dos cursos, MR Revoluções vai ter, mas assim, que está fazendo qualquer outro curso X, né, de fulano de tal, e quer se preparar para a discursiva, ninguém tem essa preparação. Então, assim, para você que está aí escutando essa mensagem, provavelmente direto para você, se está aí e tem dúvida de que provavelmente pode ser teu talão de Aquiles essa prova discursiva, vai lá, a Discursiva Master vai te ajudar muito. Bom, acho que é isso, gente. Então a gente queria explicar mais ou menos o que fazer nessa reta final. Vou fazer uma síntese final aqui para todo mundo organizar e vocês terem esse take-home message. Primeiro, selecione os principais temas que vão cair na sua prova, tá certo? Porque não vai dar tempo de estudar a medicina inteira. Fui repetitivo, falei umas 3 vezes isso, mas é importante. Porque muita gente vai querer estudar rodapé, vai ficar querendo ver picuinha e não vai ser isso que vai fazer você aprovar. Segundo ponto, concentre as energias em questões. Mas não questões perdidas, questões das provas de irmãs do Revalida, questões específicas daquele tema que você precisa estudar, questões do Revalida e assim por diante. Então, todos os dias, estude temas prevalentes, faça questões. Tenha atenção para a prova discursiva, porque isso é o grande diferencial. Nos últimos anos, os nossos alunos têm falado que a prova discursiva é a parte mais fácil, que é o oposto do que todo mundo acha, mas são pontuações acima de 40 pontos, em média, que eles têm tirado, então eles têm ido muito bem e a prova discursiva tem sido o grande diferencial. E quarto e último ponto que eu vou abordar é em relação aos treinamentos. Todo mundo tem que simular, tem que fazer treinamentos semanais, pelo menos os simulados uma vez por semana. Perfeito? Acho que deu para organizar todos os pontos, fazendo o MR, ou se você não tiver condição de fazer o MR, vai ter ainda outras oportunidades. Você consegue se organizar dessa forma, a gente libera conteúdo gratuito e no final também, da reta final, lembra sempre que tem o premonições, mas só o premonições é só na reta final, então não dá para você esperar só o premonições. Show?
Considerações finais? Eu acho que assim, me adiantei um pouco, já passei praticamente minhas considerações finais sobre o Discursiva Master. Quem ainda tá com vontade de fechar MR Revoluções, ainda dá tempo. Já começamos 2 dias, hoje está no 3º dia, mas se você ainda quer fazer, eu vou te ajudar, pessoalmente, eu vou te ajudar a recuperar esses 3 dias, mas o que eu não quero é que você fique sem entrar e às vezes assim, pensar, não, vou fechar no ano que vem, ou na edição que vem. Não, fecha agora que você vai passar. Exatamente. E Vini, eu recebi algumas perguntas, questionamentos, tem muita gente em dúvida sobre a diferença entre o Premonições e o MR Revoluções. Eu acho que vale a pena você deixar claro, até porque são 2 cursos completamente diferentes, que têm tem objetivos similares, mas talvez é uma preparação aí um pouco distinta. O objetivo é o mesmo, fazer você aprovar, tá certo? Mas são cursos completamente diferentes. O Premonições é um curso pré-prova, que você tem que fazer ali aquela revisão mais intensa possível, uma enxurrada de conhecimento, que vai ser ali véspera de prova, então 1 semana, 10 dias antes da prova. No máximo. É liberado para você ir realmente consumindo, tá certo? Vale muito a pena, tem sido o grande diferencial dos alunos. Mas, para quem tem 60 dias, não dá para você esperar para estudar na reta final. Até porque em 10 dias, né, que é o tempo que dura o Premonições, você não faz simulado. É uma revisão só, né? Você não vai treinar ativamente como é. Não dá tempo. Exatamente. Né? Não dá para conciliar tanta coisa junto. Perfeito. Já o MR Revoluções é um intensivo completo. Então, você vai ter questões selecionadas diariamente, onde você vai ter tudo de maneira específica, o que você vai ter direcionado ali para treinar por dia. Vai ter aulas realmente diárias, que, de novo, são poucas quantidades de aulas, mas que no final do curso dá um volume bizarro, tá certo? Então, não é tirar o seu couro logo de início, não. É ir lentamente te preparando pro dia da prova. E você acha que esses cursos eles conseguem se complementar? Sem dúvida nenhuma. Os cursos são complementares. Então, a gente sempre cria uma trilha ali, uma rota ali de preparação. Então, você vai fazer o MR Revoluções, você vai conseguir realmente ter um primeiro contato, praticar, lapidar o seu conhecimento, e aí chega o Premonições para você refrescar a memória, não esquecer nada, porque acaba que muita coisa a gente esquece, mas a gente faz aquela enxurrada de conhecimento pro pessoal. É batidão, né? É para aquela Exatamente. pessoa que já tá indo pro destino da prova. O Premonições é isso, botar o fone no ouvido e só conhecer estudo ônibus, passivo. Exatamente, só ir absorvendo por osmose. Exatamente. E o mais importante, que eu acho que é uma dúvida de muitos, é que acaba o MR, né, Revoluções e inicia o Premonições. Então, eles não acabam se encavalando, né? Cada um tem o seu tempo pré-determinado e tudo isso muito bem pensado aí previamente. A ideia não é acumular, né? E para quem tiver atrasado, ainda tem alguns dias ali, tem o final de semana para você matar para começar o Premonições. Boa, Vini. Acho que agora ficou extremamente claro aí. Esperamos que não hajam mais dúvidas quanto isso. Perfeito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está completamente à disposição. Tá o Instagram aí, tem o grupo de WhatsApp. E é isso, gente. A bola tá na mão de vocês. Vocês já sabem como se preparar com a gente ou sem a gente. É claro que se for com a gente, vai ser mais assertivo. E nunca se esqueça, mensagem final. Você aí que está assistindo pode revalidar.